A escada servem para nos levar para cima quando a gente quer subir e para baixo quando a gente quer descer. Mas vocês já se encontraram na situação onde vocês precisam trocar sua escada velha caindo aos pedaços por uma nova, mas nenhum profissional está disponível a isso? Então vocês se veem obrigados a pôr a mão na massa sem saber o mínimo. Então assista o meu vídeo até o final, pois eu também não sei. Pessoal, eu estou separando meus vídeos em canais diferentes. Eu criei um canal só para minhas artimanhas e invenções chamado AUB Produções, se inscreva lá. Também criei um canal chamado Bit Amarelo, onde eu vou postar os meus vídeos sobre informática. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, pergunta lá, talvez eu faça um vídeo. E não se esqueça de inscrever-se. Agora, se você já é inscrito no canal Albatroz, não se preocupe, eu continuarei postando os vídeos aqui, só que ele será voltado para um conteúdo mais misto. Opa pessoal, eu sou o Oshiro, belezinha com vocês? E antes de começar eu quero dizer, se eu fui capaz de fazer essa escada, vocês são completamente capazes também. Eu quero mostrar com essa série de vídeos a visão de um completo leigo no assunto alcançando seu objetivo, dando dicas sobre as maiores descobertas que eu fiz. Agora, se você busca um vídeo mais técnico que siga as normas e regras da engenharia civil, bom, aí eu sugiro você procurar um profissional qualificado. Tchau. Bom pessoal, e a situação atual é a seguinte, nós temos uma escada de madeira, só que ela apresenta alguns problemas. O primeiro é a inclinação, ela é muito inclinada, muito difícil de subir. A segunda é, ela ficou contra a porta, ou seja, a gente precisa entrar, dar a volta na escada e ir para a parede para começar a subir nela. E o terceiro ponto mais perigoso é que ela está cheia de cupins. Os cupins estão devorando os degraus todos e eles estão quebrando. Eu já quase caí porque um degrau quebrou quando eu estava subindo, então ela está condenada. Bom, a primeira coisa que vocês devem pensar é, chame um pedreiro e ele vai fazer a escada para você. E foi exatamente o que eu fiz, ao todo foram 3 pedreiros, mas todos os 3 me deram bolo. O problema é que o vão dessa escada é muito curto, apenas 1 metro por 2,75. Se você entende um pouquinho do assunto, vai saber que esse espaço é muito limitado, e ainda mais que a gente tem essa viga para atrapalhar o percurso da escada. E eu até entendo o lado dos pedreiros, é muito trabalho para ganhar pouco, então eles acabaram me deixando de lado. Pessoal, e com essa escada eu vou começar a minha série de vídeos que se chama Em Busca da Oficina Prometida. Todos os meus youtubers favoritos fazem coisas muito legais em suas oficinas, eu preciso da minha também. Bom, eu digo série de vídeos porque eu pretendo usar o terraço da minha casa como minha oficina. E lá em cima, como eu posso dizer, está meio bagunçado. Eu terei um longo trabalho arrumando e reformando esse local. Então nada melhor do que eu começar pela escada para ter um acesso fácil e seguro lá para cima. E antes que vocês perguntem, não, eu não vou fazer outra escada de madeira por motivos óbvios, muitos cupins aqui em casa. Também não vou fazer uma de metal porque eu moro perto da praia, então a maresia vai acabar corroendo a escada. E eu quero algo que não me dê manutenção, então isso me leva a uma escada de concreto. E ela não pode ser em espiral, como eu disse, eu preciso de algo fácil e prático para subir, com madeiras, metais e outras bagunças que eu vou tirar de lá de cima ou então levar. Então a escada tem que ser preferencialmente reta com o mínimo possível de curvas. Será que é possível atender todos esses requisitos em um vão tão curto? É o que veremos em nossa série de vídeos, confira! Bom, e a primeira coisa que você tem que fazer quando vai fazer uma escada ou qualquer outro projeto da sua vida é planejar. Você pode fazer isso simplesmente usando um papel e uma caneta, pegando as medidas do local, ou se você já tem conhecimento em alguma outra ferramenta, pode fazer uma versão 3D como eu fiz. E essa é a primeira dica, planeje muito, mas planeje muito no papel antes de executar a sua ação, porque ali é mais fácil de corrigir seu erro. Depois que a coisa estiver construída, aí vai ser mais difícil.
Bom, na escada que eu planejei, eu quero que ao entrar pela porta do cômodo, a gente já tenha acesso à escada e já possa começar a subi-la. Na parte de cima, ela terá um patamar que fará uma curva de 90 graus para a esquerda, e os seus degraus terão 24 centímetros de espelho e 25 centímetros de piso. O último degrau da escada define a largura dela. Como ele vai ter 25 centímetros de piso, a largura total da escada será de 75 centímetros, visto que o nosso vão possui 1 metro de largura. E o vão entre a escada e a viga acima dela será de 1,88 m. Infelizmente, ou felizmente nesse caso, eu não tenho 1,90 m de altura, então eu não bateria a cabeça na viga. Todas as pessoas que moram nessa casa são menores que eu, então a escada vai funcionar perfeitamente para eles. Se porventura alguém com mais de 1,88 m vir me visitar, bom, aí ele vai ter que abaixar a cabeça. Esse espaço do lado da porta de 25 centímetros daria para pôr um outro degrau, diminuindo assim a inclinação da escada e aumentando o piso de cada degrau, mas eu não posso utilizá-lo. Se a escada começasse ali, o vão entre a escada e a viga teria menos de 1,75 m, e aí eu teria que abaixar muito para poder passar nessa escada. Outra coisa adicionada ao projeto são os obstáculos. Esse bloco marrom simboliza um armário que está dentro do quarto e não pode ser retirado. A escada também contará com uma coluna e uma sapata logo abaixo do patamar. E é por isso que eu volto a repetir, planeje muito para que você pegue esses detalhes e não erre na hora da execução do seu projeto. O que ajuda também muito a ter uma boa visualização é você desenhar direto no local. Aqui eu fiz o desenho da coluna, do patamar, fiz também o desenho dos degraus. Então isso tudo ajuda você a ter uma visualização melhor do seu projeto. Então pessoal, eu vou começar fazendo o degrau de cima. Ele vai ficar nessa parte aqui. Ele vai ter 50 centímetros de largura e 25 de pisada. Então eu vou começar quebrando aqui, colocando as ferragens e concretando. A minha ideia é fazer a base do degrau no formato de L, feito em concreto, e depois eu preencho ele com lajota. Bom, e para que esse L seja feito eu preciso quebrar o reboco e expor as vigas para que o concreto do degrau grude perfeitamente nelas. Eu terminei de quebrar. Aqui eu expus a ferragem da viga, que eu vou fazer a amarração da ferragem do degrau aqui. Ah, pobre magro eu do passado, mal eu sabia que existia uma solução bem mais fácil e segura do que essa. Existe uma cola chamada Cicadur, própria para construção civil. Ela é ideal para colar vergalhão em concreto. Bastava eu fazer alguns furos e colar o vergalhão, sem a necessidade de expor as ferragens da viga, que é uma tarefa perigosa, ainda mais para um leigo no assunto. Pena que eu só viria saber disso no dia seguinte. Que eu vou fazer a amarração da ferragem do degrau aqui. Bom, e falando em ferragens, a ferragem desse degrau será dessa maneira. Vão ser 4 estribos na vertical, 4 na horizontal. Eles vão ficar nesse estilo. Essa parte de cima eu fiz assim porque eu vou soldar na ferragem da viga lá no teto do quarto. A ferragem ela vai ficar presa assim. Eu optei por soldar porque essa viga eu estou achando ela muito fininha. Então se eu ficar quebrando para poder passar a ferragem aqui, eu tenho medo dela trincar. Então eu fiz assim e vou fazer a soldagem. Eu também fiz esses buracos que eu vou colocar outros estribos assim para fazer a amarração de todo o conjunto. Os estribos verticais estão soldados. Os ganchinhos foram soldados à ferragem da viga. Eu utilizei vergalhão de 8 mm de diâmetro, ou 5,16 polegadas. Você achou isso superdimensionado para um simples degrau? Então aguarde para você ver o que eu fiz no futuro.
Agora eu vou fazer a amarração com os estribos horizontais. Os estribos horizontais já estão amarrados, todos eles aí. Eu utilizei o arame recozido, esse aqui de 1,25 milímetros, 1 kg. Você compra em qualquer material de construção. Para fazer a amarração eu fiz uma cruz, para ficar bem firme. Isso em cada estribo. Algo importante de se notar é que mesmo que ele esteja bem amarrado com os arames, quando a força for exercida assim, ele pode entortar. Então o que vai travar isso tudo? São os estribos que vão ficar colados aqui na parede e vindo para cá. Eles vão servir para travar todo o conjunto. A ferragem ela vai ser colada aqui dentro desse furo. Esse furo tem mais ou menos 10 centímetros de profundidade. Ele pega toda essa extensão aqui. E a cola que eu vou utilizar é a chamada Cicadu, que é essa cola aqui. É uma cola epóxi. Ela serve para grudar metal. Essa parte vocês já entenderam, né? Eu fiz aqui uma pequena mistura do Cicadu. Eu misturei duas partes desse para uma parte desse. Agora eu vou passar nos vergalhões para poder colar lá na viga, nos buracos que eu fiz. Tava difícil de aplicar o produto ali no buraco, né? Então eu peguei uma seringa. Ele é denso, mas a seringa consegue sugar. Agora fica mais fácil de aplicar lá dentro. Agora a gente aplica no vergalhão. É interessante você aplicar o Cicadu em toda a extensão do vergalhão que vai ficar dentro da parede. Como eu fiz furos de 10 centímetros, é bom eu colocar de 10 ou mais centímetros de cola aí para garantir uma boa fixação. É bom você dar uma batida com o martelo para garantir que o vergalhão entrou todo. Bom, todos os vergalhões estão colados. Agora eu vou unir eles aqui com arame recozido. Estribos unidos. Agora é fazer a forma de madeira e jogar o concreto. E com isso eu defino a segunda dica para você: escolhe sempre que possível. E eu não estou falando da sala de aula, crianças. Dependendo de sua obra, o uso de colas epóxi podem reduzir muito o tempo de trabalho, com menos quebração e menos suor. É claro que você não vai sair colando tudo que você vê pela frente. Cole com moderação. Mecatrônica Elevadores, empresa capixaba especializada em elevadores para acessibilidade em clínicas médicas, residências e elevadores industriais. Montamos seu elevador em qualquer espaço disponível. Atendemos todo o Espírito Santo. Faça seu orçamento. 999 30 4807. 999 30 4807. Só um detalhe na minha construção. Para expor essa ferragem, eu tive que quebrar aqui. Acabou quebrando a lajota e ficou esse buraco aqui. Quando eu for encher de cimento, o cimento não vai subir, não vai passar o nível do teto. Então, primeiro eu tenho que tampar esse buraco. Eu vou fazer um cimento de reboco, tampar esse buraco, para aí depois eu faço a forma para concretar. A minha intenção é fazer um reboco bem forte, com traço de 1:2. Geralmente os rebocos por aí são de 1:8, e se você nunca fez uma massa de cimento antes, aqui vai uma breve receita. Adicione uma medida de cimento,
2 medidas de areia. Misture bem os ingredientes secos e vá adicionando água aos poucos. Misture até a massa chegar nessa consistência. E se você é intolerante à lactose, não adicione leite em sua massa. A massa ela não pode ficar muito molhada, senão quando você colocar ela no teto ela vai cair. E também não pode ficar muito seca, porque aí ela nem vai grudar no teto. Infelizmente eu acabei não gravando o final do reboco, então vamos à forma do degrau. A forma para o degrau é essa aqui. Ela ficou com as seguintes medidas: 40 centímetros de largura por 50 centímetros de comprimento. Ela ficou meio quadradona assim, ela não tem o formato de L, né, do degrau, mas o que acontece? Essa parte daqui vai ficar encostada na parede e eu fiz de um jeito que eu encaixo essa peça daqui. O L do degrau ele vai se formar aqui embaixo. Quando o nível do concreto chegar nessa tábua, mais ou menos em 12, 13 centímetros, ele vai começar a fluir para cá e encher tudo isso. Então, eu vou esperar umas 8 horas para o concreto secar um pouco. Quando isso acontecer, eu removo essa peça. Vai ter uma rebarba de concreto aqui. Eu vou cortar ela. Ele vai estar maleável, mole, né? Eu vou conseguir cortar com uma espátula. E o que vai sobrar vai ser o L que a gente precisa. E você deve estar se perguntando por que diabos ele não fez logo uma forma em formato de L? Isso pouparia muito trabalho. O problema é que o topo do L ficará tampado pelo teto. Dessa maneira a forma não terá entrada de concreto. A solução que eu encontrei foi deitar a lateral e fazer a entrada do concreto na diagonal. Após algumas horas, quando o concreto não estiver mais líquido, eu retiro a tábua diagonal e corto as sobras que ficarem. Deste modo, após umas 2 semanas secando, a gente retira a forma e está pronto o sorvetinho de concreto. Eu coloquei a forma no local. E agora eu estou tampando as frestas que ficaram com jornal. Bom, e agora que você sabe como fazer uma massa de cimento, saiba que eu estou utilizando a mesma proporção, uma medida de cimento e 2 de areia, só que a única diferença agora é que eu vou pôr 3 medidas de brita para fazer um concreto forte e resistente. E você deve estar se perguntando agora como ele sabe a quantidade de concreto que ele deve fazer para preencher aquela forma. Ah, prestem muita atenção agora que essa dica vale ouro! Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais desperdicei massa. Como sempre, nós contaremos com nossa boa e velha matemática. Como o degrau será em formato de L, ele basicamente será formado por 2 paralelepípedos. Basta então a gente calcular o volume deles e teremos o volume de concreto necessário. Um deles terá 50 cm por 24 por 12 e o outro terá 50 cm por 12 por 25. Algo importante a se frisar é que todo cálculo deve ser feito com medidas em metros. Dessa forma, o resultado sairá em metros cúbicos, que facilitará a nossa visualização em litros. Eu cheguei ao resultado de 0,294. Você sempre pegará os 3 números depois da vírgula e ignore o resto. Logo, então, teremos 29 litros de concreto. E é agora que vem o pulo do gato da nossa dica. A gente viu inicialmente que o concreto é formado por 1 medida de cimento, 2 de areia e 3 de brita. Porém, no cálculo do volume, a gente pode simplesmente ignorar o cimento, pois ele se agrega à areia e, no final das contas, somente a areia e brita que traz o volume total ao concreto. Sabendo disso, a gente divide os 29 litros calculados em 5 partes. 2 partes serão de areia e 3 serão de brita. Logo, teremos 11,6 litros de areia e 17,4 litros de brita. Por fim, você deve ter um recipiente que você saiba quantos litros cabem nele.
No vídeo aí eu estou usando um balde de aço que contém 10 litros. E com isso eu defino a terceira dica. No cálculo do volume do concreto, desconsidere o cimento. Somente areia e brita farão volume no produto final. E como na teoria a prática é outra, nunca faça exatamente o resultado do seu cálculo, sempre jogue uma porcentagem a mais. Eu, por exemplo, gosto sempre de trabalhar com 10%. Você sempre terá perdas de material, seja no chão onde você está fazendo ele ou durante o transporte. Algo que eu esqueci de mencionar também foi a quantidade de água que você deve acrescentar ao seu concreto. Se você procurar na internet, verá que cada tipo de concreto tem sua norma com sua quantidade de água. Mas cá entre nós, você acha que a maioria dos pedreiros seguem essas regras? Então tenha em mente duas regras que eu aprendi. Quanto mais água você colocar no concreto, mais fraco ele ficará. Porém ele ficará bem fluido, preenchendo assim até a mais apertada forma de coluna. Por outro lado, quanto menos água você colocar no concreto, mais forte ele ficará. Entretanto, todavia, você corre o risco de ter um concreto bichado. E na minha mais sincera opinião, isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Logo, levando em consideração a minha experiência de leigo no assunto, eu prefiro deixar o concreto mais aguado, prejudicando assim a sua força, do que ter essa desagradável surpresa ao desenformá-lo. Algo que ajuda o concreto a se moldar na forma também é você ficar cutucando ele para que ele vibre e assim se liquefaça. Mas também não faça demais, pois assim a parte sólida do concreto pode descer muito e a parte de cima perderá ainda mais a sua força. Eu vou aguardar 12 horas agora para ele secar e vou tirar essas madeiras aqui para eu poder cortar essas rebarbas e deixar a forma no formato do L. Bom, eu já tirei a forma provisória. Essa aqui é a rebarba que ficou. Eu vou cortar ela agora, né? O concreto ainda está mole, ó. Então vai ser fácil de cortar essa rebarba. A forma do degrau ela ainda fica, ela vai ficar aqui 20 dias até o concreto ficar bem firme mesmo. Para ficar uma obra mais sustentável, eu acabei utilizando o próprio resíduo, né, que eu tirei. E isso aqui vai ser o enchimento do degrau. Depois eu coloco só os tijolos aqui para dar o formato e isso aqui vai ser o enchimento. E passados os 20 dias eu tirei a forma e o degrau terminado é esse aí. O meu maior medo do concreto ficar bichado felizmente não ocorreu. E agora eu preciso preenchê-lo com lajota para dar a altura necessária. Mas isso só quando a escada estiver concluída. E para que esse vídeo não fique muito comprido, eu estou encerrando ele por aqui. Na verdade é que essa escada deu muito trabalho, então eu tenho que fazer o vídeo valer a pena. Ah, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e, se possível, se inscreva no canal, isso vai me ajudar muito. Um grande abraço a todos e tchau, até o próximo vídeo!